Você está conectado ao Replicante. Eu sou Marcos Faber e esta é a Enciclopédia Replicante. O programa de hoje vai trazer a diferença entre robô, androide, replicante, algoritmo, inteligência artificial e ciborgue. Você sabe a diferença entre eles? Mas antes, precisamos compreender dois termos, o termo máquina e o termo inteligência. Para isso, farei uso do dicionário Hallwise. E este dicionário define máquina como qualquer equipamento que empregue força mecânica, composto de peças interligadas, cada qual uma função específica, e em que o trabalho humano é substituído pela ação do mecanismo. Já a inteligência, o Hallwise afirma ser o conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e o significado dos fatos, capacidade de resolver problemas e empenhar-se em processos de pensamento abstrato. A partir disso, preciso esclarecer que a nossa análise vai partir daquilo que se aproxima mais de uma máquina, daquele que se aproxima mais de um ser humano, ou seja, começaremos por um robô, aquele que se aproxima mais do que é um maquinário, até chegarmos àquele que se aproxime mais de um ser humano. O primeiro são os robôs. Robôs são dispositivos mecânicos capazes de realizar tarefas e trabalhos de forma autônoma ou pré-programada. Existem três tipos principais de robôs. Os autônomos, que são aqueles robôs tradicionais que conhecemos, ou seja, são capazes de se movimentar e realizar tarefas sem que seja necessária a presença humana. E os robôs industriais, que são aqueles empregados na indústria, como o nome já se refere. Não possuem um corpo, geralmente, como os robôs tradicionais, e na verdade muitas vezes possuem apenas um braço mecânico, que os habilita a realizar tarefas já pré-programadas. Mas existem também os microscópicos nanorobôs que, por exemplo, estão presentes na ficcional armadura do Homem de Ferro. E como robôs famosos podemos citar o R2-D2 e o BB-8 do Star Wars, assim como o robô B-9 de Perdidos no Espaço, o Bender do Futurama e a Rose dos Jetsons. Existe ainda um outro termo, o droids. Droids seriam robôs conscientes, isto é, possuem inteligência artificial. Entretanto, o termo droid é marca registrada da Lucasfilmes. Mesmo assim, o termo aparece informalmente em alguns outros filmes e séries de TV. Já androides são robôs com aparência humana, que normalmente exercem funções servis aos seres humanos. Na ficção científica, normalmente o que os difere de um androide de um robô é sua semelhança corpórea, ou seja, seu corpo com o dos humanos. Alguns androides famosos que eu posso citar é Roy Batty e Pris e Rachel, de Blade Runner, o C-3PO, de Star Wars, o Andrews, de O Homem Bicentenário. Curiosidade, o personagem Visão da Marvel é um sintozoide, isto é um androide dotado de poderes sobre-humanos, e outra característica importante de um sintozoide é que ele possui uma sensibilidade muito parecida com a humana. Outro ser bastante semelhante aos androides são os replicantes, que estão presentes no filme Blade Runner. O que define esses seres é o fato de serem réplicas, por isso do nome, replicante. Então eles são réplicas dos seres humanos, isto é, não possuem uma aparência robótica como os androides comuns. Sua aparência é idêntica aos dos humanos. Outra característica que possui é que os órgãos imitam material orgânico. Bom, agora que já conseguimos distinguir os diferentes tipos de máquinas robóticas, vamos ver como isso se relaciona à inteligência, a começar pelo algoritmo. Algoritmos são espécies de inteligência artificial que se originaram das spiders comuns em sites de busca, como o Google, por exemplo. A partir daí, evoluíram para mecanismos de identificação de hábitos e de comportamento, e podem ser definidas como um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Entretanto, os algoritmos se tornaram muito comuns nas plataformas de redes sociais, como Facebook e YouTube. Nesses espaços cibernéticos, os algoritmos reconhecem comportamentos e antecipam escolhas de seus usuários. Em tese, estão auxiliando os seus usuários em sua navegação, mas já foi comprovado que estão, em alguns casos, interferindo e até manipulando nos hábitos e decisões de seus usuários.
como foi o caso do plebiscito do Brexit no Reino Unido, no crescente da extrema-direita em várias partes do mundo, também influenciando na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil. Já quanto à inteligência artificial, também conhecida como IA ou AI, em abreviatura em inglês, como sugere o nome, as IAs são programas artificiais de inteligência que podem ser acoplados a robôs, androides, computadores, aplicativos, automóveis, armaduras, naves espaciais. Na verdade, podem ser acopladas a qualquer objeto que suporte conexão eletrônica por fio ou até wireless. Como você já pode supor, uma inteligência artificial não precisa estar presa a um corpo. Pode ser um grande sistema operacional inteligente que execute máquinas, aplicativos, robôs. Na verdade, o potencial de uma IA é ilimitado e assustador. Todos os robôs androides e seus subgêneros que citamos até agora possuem inteligência artificial. Por isso, agora cito exemplos de IAs famosas que operam independentes de um corpo, como o HAL 9000, do filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, Matrix, da trilogia Matrix, a Skynet, da franquia O Exterminador do Futuro, e o filme conhecido como Transcendência, Revolução, onde um homem, um doutor, chamado Will Caster, que é interpretado por Johnny Depp, ele transfere sua consciência para dentro de um gigantesco sistema operacional, tornando-se ele mesmo a própria inteligência artificial. E por fim chegamos aos ciborgues. Ciborgues são seres humanos, isso é importante, eles não são robôs, são seres humanos que possuem implantes cibernéticos. E o que dá nome à expressão ciborgue é o fato deles serem seres com partes cibernéticas e orgânicas, são cyber-orgânicas, e aí a expressão ciborgue. O que dá origem ao ciborgue é muito relativo, mas normalmente na literatura e no cinema de ficção científica, eles têm origem em alguma tragédia, em algum acidente que lhes custou partes de seu corpo. Para que se mantivessem vivos, receberam implantes cibernéticos. E apesar de não precisarem de uma inteligência artificial, já que são normalmente seres humanos aptos, alguns ciborgues ainda possuem uma IA em seus sistemas operacionais, como é o caso do Cyborg, o personagem da DC Comics. Entre os principais ciborgues famosos da cultura pop, eu posso citar o Lee Majors, ou o Homem de 6 milhões de dólares, da série de 1974, e o Robocop, do filme original de 1987, além, é claro, do próprio Cyborg, o super-herói da DC Comics. Bom, por hoje era isso. Espero sinceramente que tenham gostado. Se quiserem que exploremos algum termo novo, algum conceito novo, deixe sua sugestão nos comentários. Será um prazer receber suas opiniões também. Se gostou do que viu, inscreva-se no canal. Eu sou Marcos Faber e você esteve conectado ao Replicante.